Pessoal, boa noite. Nós vamos gravar um vídeo hoje sobre revisão de estudo de Roma. Eu acredito que vai ser um vídeo um pouco mais extenso porque vai falar de todo o Império Romano. Espero que minha voz esteja um pouco melhor para gravar, até porque andou um pouco ruim. Então, se vocês não estiverem me ouvindo bem, depois me dá um retorno, ok? Peço que curtam o vídeo e que também apresentem para outros colegas para que a gente possa também manter o canal, ok? Então, de uma forma muito rápida, nós podemos dividir o Império Romano, a história de Roma antiga, em três momentos. O primeiro, uma monarquia, uma forma de governo monárquica. O segundo, uma forma de governo republicana. E o terceiro, uma forma de governo imperial. Atribuímos à forma de governo monárquica o primeiro período no qual estava se juntando ali vários povos da Península Itálica. De preferência, os chamados povos úmbrios, os etruscos, os italiotas e também os latinos e sabinos. Eles não ocupavam a totalidade da Península Itálica, grande parte dela. Então esses povos foram se juntando e é nesse momento que nós temos, de certa forma, a organização tanto da parte rural quanto da parte urbana com as vilas. Então cada família vai ocupando ali sua vila, são famílias extensas, e o poder vai se concentrando, primeiramente, com as monarquias ligadas aos latinos e depois com a monarquia ligada aos etruscos. Os etruscos nós vamos ter aí primeiramente a cultura, o legado cultural romano, e dos latinos, a língua, a forma de organização da linguagem. O mais interessante é que essa monarquia vai durar durante um tempo, e nesse momento surgem dois grupos bem definidos, não que não houvessem outros, mas bem marcados, que são os patrícios e os plebeus. Quem são os patrícios? Geralmente são aqueles que acreditavam ser herdeiros de um ancestral comum, e eles ocupavam os melhores lugares de Roma. Quando eu falo melhores lugares, são as melhores pastagens, as terras com um desenvolvimento melhor da agricultura, e cujo resultado, com certeza, seria ali visível, de uma produtividade maior. Os plebeus, que eram aqueles que ficaram com terras piores e que, por sua vez, não possuíam o direito às magistraturas ou aos cargos de comando. Ao longo do tempo, vai intensificar essa disputa entre patrícios e plebeus. Agora, há uma questão interessante, que é o seguinte: plebeu não tem o significado de pobreza, Pelo contrário, você podia ter alguns plebeus, por exemplo, nas cidades, que estavam ligados ao comércio e que amealharam, juntaram riquezas aí durante muito tempo, ou ao longo do tempo, ao longo do tempo, juntaram riquezas. E isso trouxe para eles certo prestígio social, mas não participação política. O que nós podemos perceber, então, nesse início do que nós chamamos de monarquia, é que a monarquia vai ter um tipo de organização política. Essa organização era feita por meio de assembleias, os comícios, e as principais aí são os comícios curiatos, das cúrias, os comícios centuriatos e, por sua vez, o Senado. Então, o principal órgão da monarquia era o Senado. E o Senado ele era ocupado por representantes desses romanos ligados às famílias dos plebeus. Com o passar dos anos, o Senado passou a concentrar um poder muito grande, e aí você vai ter a dissolução da monarquia e o surgimento da República. O Senado continua sendo o órgão principal da República, como foi um órgão muito importante no período da monarquia, mas ele passa a comandar a República. Por quê? O Senado ele passa a eleger dentro da comícia centuriato, do comício centuriato, os principais cargos de magistratura. Se nós pensarmos
na magistratura em si, o principal delas era os cônsules, né? Depois dos cônsules, nós tínhamos ali a magistratura ligada à justiça e a magistratura ligada principalmente à aplicação de uma parte específica em Roma, que seria a organização, né, digamos assim, de toda a parte administrativa de Roma. Então vamos começar. Os cônsules, o cônsul é o principal cargo de magistratura, depois vem por sua vez, né, o cargo ligado à justiça, depois vem os cargos ligados ao censo, que são os censores, e logo abaixo vem as duas magistraturas menores, que são edes, e depois os questores, que faziam as cobranças de impostos. A eleição desses cargos maiores era feita via Senado. Com o tempo, nós vamos ter ali, né, bem organizado na República, 3 tipos de assembleias. Por quê? Diferentemente da Grécia, você tem cidades-estados cuja circunscrição territorial é muito pequena, Roma é um império, ele vai modificando. Na própria República, ele sai da Península Itálica e ele alcança um lugar para além dela, né, ocupando o centro da Europa, chegando ao norte da África. Então, para que as questões chegassem a Roma, era necessário inicialmente fazer, né, organizar comícios ali, ou comícios, né, assembleias, que levasse essas reivindicações aos cargos mais elevados. Então, nós vamos ter 3 tipos de assembleias. A primeira delas são a Assembleia dos Centúrias, ou as comícias centuriatas, né? Elas votavam principalmente declaração de guerra e paz e também elegiam os magistrados mais poderosos, que são os pretores, os cônsules e, por sua vez, né, fugiu o nome aqui, mas aqueles que faziam os censores, perdão. Depois vinha a Assembleia das Tribos, né? Ela tinha uma divisão, inclusive, entre os cidadãos, né, cujo acordo principal estava ligado à origem e à residência. Então, cada local da Península Itálica e também do próprio Império tinha sua Assembleia de Tribo. E os comícios da plebe, que nesse momento votavam as leis ligadas à plebe, ou os plebiscitos, né? Organizavam-se ali leis específicas e o objetivo principal dessas leis era, com toda certeza, trazer ali benefícios para esses plebeus. O que nós podemos entender então? Nos primeiros anos da República, nós vamos ter um conflito muito evidente entre patrícios e plebeus, porque os plebeus concentravam todo o poder e os patrícios, por sua vez, o contrário. Os patrícios concentravam todos os poderes e os plebeus desejavam, por sua vez, acesso a esse poder. Acesso ao poder era o acesso à magistratura. Então, nós vamos ver aí que as reivindicações de direitos dos plebeus, ela vai acabar entrando no que nós chamamos nas guerras civis. O que reivindicavam os plebeus? Primeiro, eles reivindicavam o fim da escravidão por dívida. Ou seja, aqueles que não conseguiram pagar as suas dívidas, que eles pudessem, por sua vez, não ser escravizados. Segundo, eles queriam ter acesso às terras conquistadas. Havia o chamado butim, né? Quem conquistava, após as conquistas, quem recebia as terras ali, as melhores terras, eram os patrícios. Então isso facilitava a concentração de terras nas mãos dos patrícios, ampliando as desigualdades sociais dentro de Roma. E por último, né, eles queriam que fosse liberado o casamento entre patrícios e plebeus, porque o casamento também é uma forma de ascensão social. Você pode ter um plebeu rico financeiramente, mas não tem acesso às magistraturas, mas ao casar-se com um patrício que está em decadência,
o dinheiro do plebeu salva o patrício, mas o patrício permite a esse plebeu a ascensão aos cargos mais elevados, que são os censores, os cônsules e os pretores. Então percebam que são lutas. Após essas guerras civis aí, né, algumas negociações vão ser feitas. Pela lei Canuleia, por exemplo, nós teremos aí a participação dos plebeus podendo ascender no casamento com patrícios. Também vai acabar a escravidão por dívida. Roma vai ter que passar a organizar o exército de uma forma permanente, quer dizer, não são mais legionários, são homens que são chamados para o exército, vão ter que exercer a função por um tempo muito longo, serão pagos por isso. Também irão participar dos saques, dos espólios de guerra, né, da escravização dos povos que são conquistados. Do outro lado também, a eleição dos chamados tribunos da plebe. E esse tribuno é aquele que vai estar dentro do Senado, levando as questões específicas, né, dos plebeus ao Senado. 2 tribunos da plebe vão se destacar, que é Tibério Graco e Caio Graco. Esses 2 tribunos, eles serão muito importantes na história de Roma, porque eles vão propor uma reforma agrária, ou seja, que as terras conquistadas e que foram usurpadas por patrícios ricos, que foram se apropriando de terras públicas, que elas fossem devolutas e que o Estado pudesse, por sua vez, né, destiná-las aos plebeus. Bom, resultado disso, Tibério é morto de uma forma, assassinado de uma forma drástica, Caio também. Isso demonstra a resistência, né, dessas reformas. Essas reformas, elas eram impopulares para os oligarcas, para as famílias patrícias, mas elas atendiam aos interesses da plebe. Isso coloca a plebe contra os patrícios. Nós vamos ter então aí momentos de muitas reivindicações e guerras, fazendo com que Roma não tivesse mais os mercenários, porque eles se revoltam contra, e Roma vai ter que recrutar e ter um exército profissional. Bom, desse momento então, os exércitos romanos terão que voltar das fronteiras, já que eles estavam expandindo, para proteger inclusive o próprio povo romano contra si mesmo. E aí nós teremos 2 momentos. Havia uma lei específica dentro do Senado que permitia a organização de uma ditadura por 1 ano até que se libertasse Roma do perigo ligado especificamente às revoltas populares. Então, essa ditadura, a primeira organizada, vai ser chamada o primeiro triunvirato, 3 pessoas, vai ser Pompeu, Crasso e César. O mais popular deles, César. César vai entrar numa batalha contra Crasso, vai vencê-lo, depois contra Pompeu e vai se tornar um ditador, né, com cargo único. Ele vai ameaçar o próprio Senado, porque está concentrando poder, e assim que ele pacifica Roma, o Senado dá cabo de César, o mata. O mata por quê? É como se fosse uma traição, né? Nós te demos o poder por 1 ano, mas não para que você se apropriasse dele para sempre. Percebam, o Senado está sempre no jogo, né, do poder aí em Roma. Depois, quando César é assassinado, vai se organizar o segundo triunvirato, seu sobrinho, né, Otávio, junto com Lépido e junto com Marco Antônio, um dos amigos, braços direitos de César. Marco Antônio vai governar a região do Egito, bem distante de Roma. Lépido fica ao lado de Otávio. Otávio vai usurpar o poder de Lépido, vai matá-lo. Logo em seguida, né, a perseguição a Marco Antônio também levando a morte. E Otávio, então, concentra o poder, mas de uma forma diferente. Além disso, ele vai usurpar para si um título de sumo pontífice, que é um título religioso, não tem nada a ver com religião católica, aqui tem a ver com os templos e a própria religião romana, né, seus deuses, o panteão, aquela coisa toda, e também vai trazer no seu nome o próprio nome de César. Otávio vai expandir o império. Nesse período, com o exército profissional, teremos uma paz em Roma.
uma vinda muito grande de escravos, que vai ter, nesse período imperial, um período duradouro de paz, até que nós tenhamos aí as sucessões dos próprios imperadores, e aí teremos o surgimento de algumas questões. Primeiro, o crescimento do escravo em Roma e as rebeliões escravas, uma das mais famosas, a de Espartacus. Segundo, a decadência moral de Roma, até mesmo ligada aos espetáculos públicos sanguinários dos próprios, nos coliseus, né, dos gladiadores, entre outras coisas. A própria cobiça pelo poder dos senadores. Isso vai fazer com que Roma se expanda muito, mas ela chegue a um espaço de resistência. Todos que estavam fora da fronteira romana é chamado de bárbaro. Não tinha a mesma língua, cultura e não se colocava debaixo das mesmas leis. Esses povos começam a fazer uma pressão para dentro de Roma, para organizar as fronteiras, para usurpar a própria riqueza romana, né? Coloca o terror nesses locais, e o próprio exército tem que sair das fronteiras para defender Roma das rebeliões escravas. Então começa aí várias invasões, o império era muito extenso, fica difícil de controlá-lo. A primeira forma de tentativa de manter o império vai ser organizado então com o imperador Diocleciano, que será a tetrarquia, né? Ou seja, o tetrarca, 4 reis, 4 regiões. Isso funciona por um tempo, até depois ser dividido com Constantino, o Império Romano em 2. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. O Império Romano do Oriente ele se mantém firme por mais 1000 anos. O do Ocidente ele vai ser dividido em vários reinos, com as invasões dos vários povos bárbaros. E para terminar, vamos ver também nesse império o crescimento do cristianismo, né, que vai transformar toda a própria visão do romano, do próprio escravo, e que vai ajudar, né, a implodir o edifício de organização de poder centralizado. E aí nós vamos ter a Idade Média, porque essa invasão desses povos nas cidades faz com que os povos das cidades migrem para o campo, um êxodo urbano, procurando aí proteção diante dos colonos ou daquelas cidadelas fortificadas que existiam na região rural. Okay? Tem uma coisa muito importante aqui, que nós não podemos esquecer, que nesse meio tempo já, no século III, em 313, nós temos o Edito de Milão, que vai dar liberdade de culto, inclusive permitindo aos cristãos que saiam das catacumbas e venham livremente fazer a pregação e expansão do cristianismo. Okay? Um abraço a todos, curta o canal, mande para os colegas e eu espero que tenha ajudado. Um abraço, até o próximo.